Olá para todo mundo. Queria dar muito boas-vindas às regiões que estão fazendo parte inicialmente dessa nossa proposta de encontro coletivo, de webinar, uma conversa. A gente está inaugurando isso aqui no nosso grupo de apoio matricial, dos projetos DGP SUS, tanto de especialização em preceptoria do SUS como para os gestores de programas de residência. Então, esse nosso grupo, ele compõe 4 estados, né? O Maranhão, Piauí, Tocantins e Acre. A gente quer dar muito boas-vindas a vocês. Nós somos um subgrupo dentro do grande projeto do DGP SUS, que trabalhamos continuamente articulados, e por isso a gente decidiu fazer essa proposta de conversa com vocês. Então, o título que a gente escolheu, o tema da nossa conversa de hoje, é sobre fundamentos de uma avaliação dialógica, porque nós, ao trocarmos as nossas experiências, vivências e preocupações em relação às demandas e experiências que cada um de nós vive com vocês nas diferentes regiões, nós observamos que havia uma importância, uma necessidade da gente conversar sobre como que a gente compreende processos de aprendizagem, processos de avaliação, e nós, como grupo, temos uma certa aposta epistemológica de como seria bacana pensar isso. Portanto, o título de Fundamentos para uma Avaliação Dialógica, tá certo? Eu vou me apresentar rapidamente e vou convidar os demais, o Carlos e os demais aqui do nosso grupo, a se apresentarem. Eu sou Luciana Fioroni, sou psicóloga de formação, trabalho nos projetos de apoio ao SUS do PROAD, desenvolvido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, e também sou professora da Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo. Passo a palavra para o Carlos agora. Olá, pessoal. Eu sou Carlos Murtê e tenho trabalhado com o curso de pós-graduação em preceptoria na região de São Luís, Maranhão. E o grupo de São Luís está todo aí junto, para a gente poder conversar um pouco sobre essa dinâmica de pensar em avaliação. E eu tenho pensado muito tentado me aprofundar um pouco nessa reflexão sobre essa dinâmica da avaliação e esse processo, e essa relação com o processo de aprendizagem. Isso tem sido hoje um dos principais focos dos meus estudos, do meu trabalho, e espero poder contribuir aqui conversando um pouco com vocês sobre esses fundamentos da avaliação. Agora eu vou convidar os demais participantes do nosso grupo matricial para poder se apresentarem. Meu nome é Roseli, eu sou apoiadora, acompanho esse grupo de apoio matricial, sou professora aposentada na Universidade Federal de São Carlos e trabalho no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, acompanhando os projetos do PROAD. Bem-vindos. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Eu sou a Sinara, faço o apoio da região de São Luís e Piauí, Teresina, Parnaíba. É um prazer estar com vocês hoje nessa conversa. Estou interagindo com vocês lá no chat e já estou curtindo muito esse momento. Sejam bem-vindos. Olá a todos. Eu sou Marisa, sou facilitadora do GPRS, também sou professora da Federal, já aposentada, também trabalho com as iniciativas do IEP, e há uns 12 anos, mais ou menos, estamos aqui para participar desse diálogo com todos vocês. Um abraço.
Olá a todos, meu nome é Flávia, sou facilitadora do curso do PSUS, pelo Sírio-Libanês, em Teresina. Sejam todos bem-vindos e uma boa atividade a todos nós. Até mais. Bom, meu nome é Aline, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos e estou como apoiadora e facilitadora da região de Rio Branco, no Acre. Espero que a gente tenha uma boa discussão aqui, alinhando nossos projetos de intervenção. Olá, eu sou Daniela, sou apoiadora e facilitadora da região de Parnaíba. Desejo uma boa tarde a todos e que a nossa discussão seja muito objetiva e profunda. Exatamente. A gente quer lembrar a vocês que eu e Carlos vamos fazer uma conversa aqui, um diálogo, mas estaremos abertos a vocês participarem e irem compondo com a gente esse diálogo. A Sinara vai nos apoiar com o chat, que é a forma de vocês interagirem com a gente. Então, é um convite mesmo, né, Carlos? A conversa, a reflexão e a participação. E para isso, a gente está partindo de 3 perguntas, 3 disparadores ou 3 provocações que nós nos colocamos e queremos dividir com vocês. Que seriam: o que é dialogia? Como é que a gente entende por dialogia? Que essa é a base, né, de um modelo de avaliação que a gente vai conversar. E o que é avaliar? Ou qual é o sentido da avaliação? E o nosso terceiro disparador, a nossa terceira provocação, é como é que a gente pensa uma avaliação dialógica. Então, Carlos, o que a gente acha que é dialogia? Como a gente vive isso? Eu acho que essa é uma provocação bastante interessante, porque a gente tem vivido em um mundo em que talvez uma das grandes necessidades, um dos grandes problemas que a gente tem vivido está nessa relação da interação das diferentes, de contrastes de lógicas, né? Ou seja, dialogia faz essa referência, né? Ou seja, como é que a gente olha para os objetos por diferentes lógicas, como é que a gente constrói um mundo por lógicas diferentes. E a ideia da dialogia, ela talvez seja essa imbricação, essa forma de construir coletivamente. E aí, o que acontece? Acontece que a gente tem vivido, e para a gente, quando a gente fala de dialogia, acho que é muito importante a gente talvez voltar um pouco nos nossos modelos educacionais, para a gente compreender. Será que os nossos modelos educacionais eles são dialógicos? Será que os nossos padrões educacionais eles favorecem a construção de diálogos e o desenvolvimento a partir dos diálogos? Acho que essa é uma pergunta importante, porque a gente vem de uma tradição que talvez ela tenha deixado de lado um pouco desse fundamento, que é um fundamento que resgata um pouco da nossa humanidade. Como é que é isso? Nós temos um percurso evolutivo em que nós inventamos de uma forma maravilhosa essa capacidade que nós temos de interagir na linguagem. E essa é uma sofisticação sensacional que nós construímos a partir dela. E essa sofisticação, ela aconteceu, na verdade, ela faz parte da Constituição, ou seja, nós somos... Maturana nos diz que a gente faz, que a gente tem o que nos distingue como espécie é essa nossa capacidade linguagiante e essa sofisticação que nós conseguimos construir nessa complexidade da nossa linguagem. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente fala de dialogia, a gente vai lá atrás, aí a gente pensa no seguinte: como é que a gente começou a conversar? E tem uma série de teorias que nos dizem
e que tudo talvez tenha começado no apontar. Que aí a gente apontando uns para os outros, e essa ideia do apontar, que então, ela nos ajudou a nos desenvolvermos e a criar esses vínculos. E esses vínculos da linguagem, eles têm uma premissa anterior. E qual que é a premissa anterior? Qual que é o jeito anterior a esse processo, senão a nossa capacidade de operar de forma compartilhada, de cooperar, de interagir, de integrar. E essa talvez seja uma das principais características da nossa espécie. A gente cooperou, e depois dessa cooperação a gente criou os nossos processos de linguagem, e nessa construção do processo da nossa linguagem, dessa interação, o que começou a acontecer? A gente começou a compartilhar intencionalidade, a construir as coisas juntos, a desenvolver os processos de forma compartilhada, e cada vez mais a gente encontrou artifícios muito bem elaborados de coordenar as nossas ações de forma compartilhada, que éramos pessoas que vivíamos muito juntos, né? Ou seja, nós vivíamos em pequenos grupos, desde os primórdios, e esses pequenos grupos eles começaram a colaborar e a conversar. E a partir daí, a gente criou todo esse processo. Bom, quando a gente fala dessa fundamentação dialógica que emerge da nossa própria biologia, a gente traz hoje os nossos modelos educacionais, eles de alguma forma eles trazem um modelo um pouco diferenciado. Ele traz um modelo onde a gente de alguma forma inibe a expressão do diálogo e tenta colocar como se existisse um saber mais adequado àquele que nós devamos nos aproximar. E aí, de alguma forma, o que a gente faz? A gente vai dizendo o que deveria ser feito, qual que é a melhor forma de agir, onde que está a verdade, como que as pessoas deveriam se aproximar daquela verdade, como é que as pessoas devem se desenvolver para chegar num determinado lugar. E esse desenvolvimento para chegar num determinado lugar, ele de alguma forma, ele inibe toda a expressão mais profunda de diversidade que a gente tem. Ou seja, as pessoas, ao invés de se expressarem num coletivo para poder tomarem decisões compartilhadas e aprender construindo juntos, o que acontece? O que acontece é que a gente, normalmente, se baseia naquilo que uma ou outra pessoa estão dizendo na forma de ensinar, e aí a gente transforma o processo de educação, transforma o processo de aprendizagem nessa aproximação daquilo que é constituído como um saber ideal. E a gente transformou muito da nossa educação nessa aproximação desse saber. E aí a gente fez um distanciamento desse modelo de construir juntos, de construir a partir de uma intencionalidade compartilhada, de tomar decisões conjuntas, e especialmente para o trabalho, que é isso que nós estamos aqui, como é que a gente pode construir novos modelos de trabalho, sofisticando os nossos potenciais dialógicos e construindo cada vez mais qualificadas formas de interagir para que a gente possa tomar as melhores decisões que vão se desenvolver em termos sociais e a partir de uma série de fundamentos. Olhando para esse lugar, é desse lugar que a gente fala, desse resgate à nossa humanidade, para poder pensar na qualidade dos nossos diálogos, para a gente construir novos mundos e emergir em novas realidades. E aí a gente pensa em como é que a gente pode olhar para um novo modelo de avaliação. É isso que eu penso em termos de como é que a gente pode partir da ideia da dialogia. Ô Carlos, eu acho muito interessante o que você está trazendo, porque de alguma maneira você está nos convidando a pensar que determinadas formas que nós fomos nos organizando como sujeitos em interação, né, elas vão colocando a verdade como uma exterioridade, né, como algo que está fora da gente, está fora, inclusive, das relações que se estabelecem para organizar a nossa vida de comunicação, a nossa vida diária, né? Como se fosse uma coisa externa a nós, como se nós não participássemos dessa produção de sentidos, dessa produção de verdade, né? Acho que é um ponto bem interessante isso. E aí, quando a gente vai pensando nessa ideia da gente estar o tempo todo colocando o mundo lá fora, e a gente precisa de tentar trazer isso para
uma experiência prática, assim, né? O que é essa ideia de colocar o mundo lá fora, né? E a gente está pensando assim, como é que a gente vive num mundo normatizado em processos ideais, né? E aí, para a gente poder trazer nessa conversa, eu queria falar um pouco como é que a gente tem construído um pouco dessa ideia a partir de um gráfico. Na parte inferior desse gráfico, a gente tem altos graus de concordância e altos graus de certeza. Normalmente, os nossos processos de aprendizagem, eles acontecem muito nesse lugar, onde a gente tem os protocolos, os guias, as formas, ou seja, os conhecimentos universalizados, todos eles ficam aí. Ou seja, eles foram constituídos como verdades importantes, verdades consistentes, e aí, cada vez mais, a gente tenta trabalhar com os nossos conteúdos a partir desse lugarzinho onde todo mundo tem a certeza. E a gente, normalmente, os professores vão para o quadro, pegam os manuais, pegam os protocolos, os artigos consagrados e apresentam esse lugar aí, dessa extremidade inferior. E todo mundo concorda e normalmente a gente se aproxima desse lugar. Bom, mas aí o que acontece? Acontece que na formação profissional, todas as vezes que a gente lida com uma atividade profissional, o que é que a gente faz? A gente se desloca desse lugar, dessa extremidade inferior, onde existem certezas e concordâncias, e a gente começa a chegar num lugar onde amplia-se a complexidade. Amplia-se as zonas de incerteza. E aí o que acontece? A gente começa a viver completamente em situações frente ao inesperado. E normalmente, esses lugares, eles não são lugares onde os sistemas cognitivos estão privilegiados apenas. A gente vive todo um processo que está relacionado fundamentalmente com a mobilização de atributos psicomotores, afetivos, que são necessários para a gente poder resolver um conjunto muito grande de problemas. E aí o que acontece? Acontece que a nossa forma de ensinar e aprender, como ela está muito lá nessa parte inferior do gráfico, ela não se relaciona da forma, ela nos possibilita avaliar essa forma que nós poderíamos ter de criar soluções compartilhadas nessas zonas de de menor concordância e menor certeza. Isso faz uma grande diferença nos nossos processos de aprendizagem. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que as nossas formas de ensinar e aprender, por esse modelo cognitivista, que nos exige uma aproximação ideal de uma verdade já pronta, de uma certeza, ela se distancia de um outro modelo. De um outro modelo onde a gente pensa em trabalhar e aprender a partir de competências. E que competências que são essas? Essa capacidade que a gente tem de inovar, essa capacidade que a gente tem de solucionar os nossos problemas dentro dos diferentes contextos cada vez mais complexos. Se a gente pegar, por exemplo, agora, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, é claro que a gente pode pensar que conhecimentos eles são importantes. Mas imagine que nesse momento, a gente está muito mais na extremidade contrária a essa inferior, que é onde tem umas situações praticamente de caos, onde os conhecimentos eles são muito frágeis. E o que a gente tem que fazer? O mais importante que a gente tem que construir é uns iluminarmos os pontos cegos uns dos outros, de tal forma que aquilo que o outro não enxerga, a gente começa a ver, a iluminar para o outro começa a nos iluminar, e a gente começa a conseguir tatear um pouco mais nessas situações de complexidade. Por isso a importância do diálogo. Porque o que acontece? Não existe uma pessoa que sabe mais do que a outra e tem maior capacidade de tomar decisão. O mais importante nesse processo é que as pessoas sejam capazes de interagir,
sejam capazes de interconectar suas diferentes percepções e, nesse momento, tomar as melhores decisões. E como é que a gente faz para ensinar nessas zonas de incerteza? E como é que a gente faz para avaliar a capacidade das pessoas operarem nessas zonas de incerteza? E é isso que eu acho que talvez seja o grande motivador que é dessa nossa conversa. Nós estamos num processo de formação de preceptores que vivem de sistemas de saúde que trabalham continuamente na incerteza e quantas não são as vezes em que a gente é convidado para os nossos estilos de pensamento a voltar para os nossos modelos tradicionais de avaliar em zonas de certeza e de concordância, de alta certeza e alta concordância. Então esse movimento, ele talvez seja a grande provocação que a gente precise para poder refletir agora na transformação dos nossos modelos de avaliação. Em síntese, pensamos na nossa capacidade dialógica, na nossa origem biológica e evolutiva. Consequentemente, nós pensamos que a gente distanciou dos nossos modelos originais de aprendizagem, que eram aprendizagens integradas para tomar decisões compartilhadas. E chegamos num lugar que nós inventamos um modelo de avaliação artificializada, pautada na verdade, na aproximação de uma verdade muito esterilizada, normatizada. Só que o que acontece é que nós vivemos em um mundo complexo e a gente tem hoje uma grande demanda de pensar e desenvolver as nossas capacidades a partir das zonas de incerteza. E nós precisamos de aprender na incerteza e de avaliar na incerteza. Como é que a gente faz isso? Esse eu acho que é o grande dilema que a gente pode começar a pensar a partir daqui, não é isso? Nós temos aqui vários grupos de pessoas que estão pensando em novos modelos de avaliação, pensando na necessidade de avaliar seus programas de residência, de avaliar a atuação de residentes, avaliar a atuação dos preceptores, de pensar esse emaranhado de coisas. Então, nós estamos trazendo vários elementos constitutivos. Nós preferimos, nesse momento, pensar nos fundamentos de uma avaliação dialógica, ao invés de pensar nos métodos. A gente cai muito nessa armadilha. Qual que é essa armadilha? Como é que essa armadilha funciona? Porque o que acontece? Vamos fazer alguma coisa nova? Aprendizagem ativa? Opa, qual que é o método? E aí a gente fica tão preso no método, mas quantas as vezes não acontece que a gente, olhando para o método, a gente, de alguma forma, cai naquela armadilha de pensar como é que o método me ajuda a chegar aí nas zonas de alta certeza e alta concordância. E a gente perde a grande sacada dos métodos de aprendizagem ativa, que é nos ajudar a operar nas zonas de incerteza. E aí acontece muito isso. Pessoas falando que trabalham há 20 anos com PBL, trabalham há muitos anos, mas quando a gente vai entender um pouco mais da prática, a gente vê um modelo cognitivista. Que modelo cognitivista que é esse? É um modelo que apresenta uma verdade adequada, que está sendo representada de uma forma ideal, por alguém que sabe mais, e as pessoas que estão fazendo processos aparentemente dialógicos têm uma necessidade de se aproximar daquele que sabe melhor resolver os problemas. Então essa armadilha que eu acho que a gente precisa de ficar atento para ela. A gente precisa de começar a pensar que apesar da gente viver processos de aprendizagem ativa, apesar de a gente querer inovar com metodologias ativas, é muito importante que a gente reflita fundamentalmente sobre quais os fundamentos estão sustentando as nossas práticas. Quais são os fundamentos que estão sustentando as nossas práticas de avaliação. E é sobre isso que a gente precisa de conversar um pouco mais. E aí, por isso que eu estou fazendo essa provocação, se vocês estão aí no chat, tudo, vamos conversar, trazer alguns elementos para a gente poder falar um pouco mais dos dilemas que a gente tem vivido em como avaliar. E aí eu quero, depois que a gente estiver fazendo essas rodadas, eu queria mais pensar assim, eu tenho vivido experiências de avaliação em diferentes instâncias. E os problemas de avaliação, normalmente, eles não estão na dimensão de uma relação do conteúdo. Eu vou dar um exemplo para poder trazer. O que a gente pensa é o seguinte: prova. Gente, agora nós vamos avaliar de forma dialógica, então prova não tem que acabar com prova. Olha o armadilho. Nós estamos no método. Em vez de pensar no método, assim,
tá bom, vamos fazer uma avaliação que nos ajude a pensar a partir de processo em que a pessoa se utilize da linguagem escrita para poder construir as suas formas de operar a partir de uma série de elementos, sejam eles cognitivos, sejam eles psicomotores, sejam eles emotivos, mas que ela seja capaz de expressar na linguagem, uma linguagem escrita, esse processo. E aí, como é que fundamentos que tem desse material escrito? Bom, se esse material está caminhando para esse lugar, eu não sei se tem que parar. O que a gente precisa de fazer é ampliar e proliferar as nossas ferramentas de avaliação e que sejam bem sustentadas sobre fundamentos dialógicos, fundamentos que nos aproximem de um olhar para a aprendizagem naquela zona da incerteza, naquela zona das tomadas de decisão mais complexas, que são as zonas de tomada de decisão da dimensão do trabalho. Então, bom, foi só esse contexto ampliado de como a gente sai como é que a gente emerge da nossa característica como humano, se chega num lugar da gente começar a resgatar nosso processo de aprendizagem e avaliação por toda essa potencialidade, essa capacidade humana de transformar os meios onde estão de forma, e aí eu digo, mais importante, de forma ética, moral e com inúmeras com fundamentos sustentáveis. Bom, não sei se me prolonguei demais, eu vou me entusiasmando, Luciane, e é bom a gente ir começando a pensar que a gente tem que ir abrindo e fazendo novos movimentos para a gente poder pensar nos nossos modelos de avaliação. E eu acho que a gente trouxe várias questões dos grupos e a gente já podia começar a pensar em provocações que elas nos trazem, né, Luciana? Eu penso que sim. Acho que só lembrando para quem está nos assistindo que a ideia é a gente fazer essas primeiras exposições aqui e depois a gente abrir, né, aí eu e o Carlos fazemos silêncio para a gente poder ouvir aí as experiências e as questões e reflexões de vocês. Acho que seguindo na linha do Carlos, eu pensei em dois autores que nos ajudam a compreender uma perspectiva que eu acho que faz interface com o que o Carlos está falando, uma forma de pensar dialogia, né? Então eu pensei no Bakhtin, que é um pensador, filósofo russo, e no Habermas, que é um filósofo e um pensador alemão. E acho que tem uma coisa interessante deles, porque o Bakhtin vai falar para a gente que a linguagem, ela obrigatoriamente é uma dimensão dialógica, né? A forma como nós nos comunicamos, a forma como nós falamos com as pessoas, a linguagem por si, ela é naturalmente dialógica. Então, é como se nós já tivéssemos uma constituição simbólica na produção de sentidos, porque a linguagem é isso, né? É quando a gente vai produzindo sentidos e significados com as pessoas e com o mundo, e aí a gente pode se comunicar. Então, a linguagem tem esse elemento estritamente dialógico, porque ela é um encontro. A conversa é sempre um encontro, né? E essa conversa ela pode adquirir qualidades de um encontro dialógico ou de um encontro verticalizado, de um encontro de silenciamento, de um encontro de normatividades, onde um único sentido pode ser considerado, né? E o Bakhtin vai falar que é importante a gente resgatar essa dimensão de interação viva da linguagem, né? E isso eu penso que a gente pode resgatar em todas as dimensões da nossa vida, especialmente a dimensão educacional e a dimensão assistencial, porque os processos de aprendizagem e os processos de cuidado, eles não podem existir sem uma dimensão de comunicação, sem uma dimensão de encontro, né? Então, para mim, é bastante fértil essa ideia do Bakhtin
de que a linguagem é uma interação viva e na linguagem existem muitas vozes, porque ela é uma construção social. Então, mesmo quando a gente está fazendo aquele diálogo interno com a gente mesmo, ali existem diferentes vozes, que é o conjunto de sentidos que nos forma, que nos constitui. Então, me parece uma imagem bastante interessante para a gente pensar, e acho que é uma coisa importante, porque o Bakhtin ele vai dizer que quando a gente fala, né, quando a gente se comunica, a gente está produzindo sentidos na nossa fala, e ao falarmos, a forma como falamos e o que falamos já nos posiciona num determinado lugar. Né? Nós já nos mostramos como um sujeito social. Nós já falamos a partir de um determinado lugar, de uma determinada posição. E isso é muito importante porque vai compondo uma ideia de que a dialogia, e a gente pode ter diferentes ideias sobre dialogia, e uma das que a gente sabe que existe em termos de senso comum, é que a dialogia ela pode parecer alguma coisa uniforme, ou igual para todo mundo, ou que vale qualquer coisa, né? Então, esses são os sentidos que podem ser atribuídos à ideia de dialogia, mas a partir da perspectiva que a gente está aqui conversando com vocês, a gente entende que não são os sentidos mais adequados, ou os sentidos que mais combinam com o conjunto de pessoas que já pensou sobre dialogia, né? E que a dialogia é, sim, o lugar da diversidade, da diferença, da riqueza, né? E que eu preciso me encontrar com a diferença para poder produzir novos sentidos, novas formas de pensar as coisas. Então, a dialogia ela nos permite abertura, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bastante interessante que o Bakhtin coloca. Uma ilustração maravilhosa, inspirada no Bakhtin, que o Ferreira Goulart ele traz uma poesia linda que ele fala que chama Muitas Vozes. Meu poema é um tumulto. A fala que nele fala, outras vozes arrasta em alarido. Estamos todos nós cheios de vozes, que o mais das vezes mal cabem em nossa voz. Se desespera, acende-se um clarão, um rastilho de tardes e açúcares. Ou se azul disseres, pode ser que se agite o Egeu em tuas glândulas. A água que ouviste num soneto de Hayek, os ínfimos rumores no capim, o sabor do hortelã, essa alegria, a boca fria da moça, o maruim na poça, a hemorragia da manhã, tudo isso em ti se deposita e cala, até que de repente um susto ou uma ventania que o poema dispara chama esses fósseis à fala. Meu poema é um tumulto, um alarido, basta apurar o ouvido. Isso é muito lindo do Ferreira Goulart, e eu acho que entra em contato muito com essa gravidez de vozes que o Bakhtin nos traz. Ai, obrigada, Carlos. Foi lindo você ter recuperado esse poema do Ferreira Goulart. Acho que ele traz mesmo sentido e eu sempre acho que a arte consegue dizer muito mais do que a ciência sobre coisas que a ciência não consegue dizer. Então, super obrigada. Acho que você... E aí vamos aproveitar essa prosa, eu só quero pegar um outro exemplo, que eu acho que isso nos ajuda muito a pensar. Eu queria dar um exemplo que a gente tem, uma atividade que foi feita lá na década de 80, que para mim é um negócio tão interessante, que já entra nesse lugar da avaliação, que um cara chamado Anderson, ele foi lá atrás, ele fazendo um trabalho, que o trabalho dele era de uma pesquisa do desenvolvimento do trabalho. E você sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um monte de... começaram a analisar o trabalho de faxineiro, de limpadores. E aí, quando ele pega esse trabalho dos faxineiros, dos limpadores, o que ele fez? Ele começou a entender qual que era o porquê
que uma equipe de faxineiros, por que uma equipe de pessoas que trabalham com limpeza não estava dando certo. E aí eles começaram a se perguntar como é que eles iam fazer esse processo de investigação. E nesse processo de investigação, o que eles descobriram que foram coisas muito interessantes? Foi a concepção que as pessoas tinham do que é fazer limpeza. E aí, qual que era? O objeto dos caras era limpar. Então a gente pensa o seguinte, o que acontece? Vou pegar uma vassoura e vou limpar, está tudo resolvido. Resolveu o meu problema, é muito simples, é simplificado. Contrato uma pessoa e essa pessoa vai pegar uma vassoura, vai pegar um pano e vai limpar. Tá bom. E aí eles começaram a entender por que estava havendo tantos problemas. Qual que era o problema? E aí eles colocaram esses faxineiros para poder conversar. Fizeram uma roda de conversa para tentar entender como é que era a lógica. E eles descobriram coisas sensacionais. Principalmente porque a lógica da faxina, que a grande parte dessas pessoas que estavam passando a trabalhar em uma instituição mais mecanizada, e era em grandes instituições, o que aconteceu com elas? Elas tinham uma lógica de fazer a faxina a partir de preceitos familiares, domésticos. Ou seja, o problema que eles estavam tentando resolver deles não tinha uma métrica de saber usar bem a vassoura, de saber usar bem o pano. Tinha outras concepções muito mais profundas que só foram ser entendidas na medida que as pessoas começaram a conversar sobre a natureza do trabalho deles, sobre o objeto do trabalho, que era outro objeto, que não era um objeto que outrora aparecia aparentemente com o mesmo fundamento. Então, quando essa ideia de pensar em avaliação dialógica, eu acho que é muito nesse lugar que fica. O que acontece? Como é que a gente dialoga e pensa em pensar o sistema de atividade, refletir sobre o que nós fazemos, o que nós queremos fazer aqui, para depois a gente pensar em o que nós vamos avaliar e como que nós vamos avaliar. Eu trouxe isso porque eu acho que quando você vem com essa dimensão do Bakhtin de olhar um pouco essa interação dialógica da dimensão das vozes, ou seja, esse contraste de lógicas que constroem um sistema de atividade, as diferentes pessoas, as diferentes concepções no trabalho, o que a gente faz é tratá-las individualmente e não é deixar emergir um sistema, e pensar no sistema de como é que a gente dialoga os diversos para poder construir novas lógicas compartilhadas. E aí o Bakhtin ajuda muito esse trabalho do Engelson, que é um dos fundamentos do Engelson, está sustentado nessas ideias do Bakhtin. Desculpa, mas é porque eu fiquei no entusiasmo de pegar o seu exemplo teórico para poder dar um elemento mais... para poder usar como que o Bakhtin tem sido utilizado pelo Engelson nessa referência. Não, mas eu acho que a ideia é essa mesmo. A gente falou que eu ia fazer bate-bola. E aí eu tô aqui, quero destacar uma questão que você colocou, Carlos, no exemplo que você trouxe sobre um trabalho, como é que eu avalio, né, a forma como as pessoas, como é que eu conheço a forma como as pessoas entendem o próprio trabalho. Eu acho que a gente está com isso tentando recuperar uma dimensão que é fundamental nos nossos processos educacionais de avaliação e, para mim, também nos processos de cuidado e de assistência, porque eu sempre articulo esses dois processos, né? Que é a gente partir da ideia de qual é a natureza do ser e do fazer naquele contexto que eu estou considerando. Né? Então, eu penso que não dá para a gente imaginar formas de avaliação da aprendizagem ou formas de avaliação de cuidado se a gente não olhar radicalmente para essa dimensão, qual é a natureza do ser e do fazer naquele contexto. Né? Então, no seu exemplo, não dá para eu deixar de olhar radicalmente como é que é este ser, alguém que faz limpeza. Né? Quem é este sujeito? Como ele se transforma em sujeito quando ele trabalha como alguém que faz limpeza? Então, eu acho que essa é uma primeira dimensão para mim, fundamental para pensar qualquer sistema de avaliação.
E aí eu ia retomar o Habermas, que eu acho que é um teórico que ele vai propor que a gente mude o paradigma de uma razão científica, considerando um pouco o que você tinha dito no início, Carlos, a ciência como a grande verdade, né? E o único lugar de possibilidade de resposta para o mundo e para a gente, né? Então o Habermas vai fazer uma crítica a isso, vai dizer que a ciência, esta razão científica, que ele vai chamar de razão instrumental, ela mais nos oprime e não nos conduz à produção de vida, né? Ela não nos leva a uma emancipação, como era uma promessa lá do iluminismo. Ele faz uma crítica à ciência nesse sentido, e ele vai propor que a gente saia desse paradigma da razão científica e que a gente passe a trabalhar no paradigma que ele vai chamar de razão comunicativa, né? Que é a gente passar para uma ideia de valorização, né? Da produção do encontro entre as pessoas, da produção do consenso, da interação entre os diferentes valores e sentidos, né? Porque ele vai dizer que a comunicação é o elemento mais importante da vida cotidiana, da vida social, né? Da dimensão social das pessoas, da vida humana. Então, eu acho que ele traz isso como uma coisa muito interessante, porque ele vai partir da ideia de que a nossa Constituição subjetiva, social, ela é uma Constituição dada pela interação, pela relação com as pessoas. E esta relação, o Habermas vai olhar privilegiadamente a questão da comunicação. E não só a comunicação verbal, né? Mas que essa ideia de comunicação, ela cria um mundo para a gente inteligível, significativo, né? Que ele vai chamar que é o mundo da vida. E é a partir disso que a gente vai se guiando, não só valorativamente ou de forma pragmática, mas também que a gente vai se guiando do ponto de vista ético, né? Então, eu acho isso bastante interessante, porque ele nos propõe a usar uma razão, que é a razão comunicativa, que é para a gente poder construir consensos éticos e que sejam interessantes para a expansão, para a emancipação da nossa vida. E ele vai dizer que a razão instrumental, que essa razão científica absoluta, ela é uma razão que ela é usada para controle, para dominação, né? Para dominação do homem sobre a natureza e para dominação do homem sobre os outros homens. Daí ele vai fazer uma série de discussões políticas por aí, mas eu acho interessante a gente ficar com essa imagem dele propor uma razão comunicativa baseado na ideia de que para que a nossa vida seja uma vida emancipada e uma vida de construção ética, só é possível a partir dessa produção de consensos, do diálogo. E que, obviamente, é um diálogo onde diferentes interesses e diferentes perspectivas estão colocados. E até em momentos de disputa. Mas eu acho que o grande desafio é esse. Como é que a gente, a partir desse conjunto dessa dimensão do encontro e da disputa, é possível construir consensos. Né? E consensos não significam uniformidades, mas significam todo um exercício de escuta e de conhecimento do outro e de um mundo diferente do meu e de incorporação dessa diferença e também uma aprendizagem nossa para a gente colocar a nossa diferença no mundo do outro. Então, eu acho muito interessante porque é um bom exercício para a gente pensar como é que a gente faz esse movimento de conexão, de articulação e de rede. E que eu acho, Carlos, que combina muito com o que você falou logo no início aqui da nossa conversa. A gente tem que estar o tempo todo com cuidado nas armadilhas.
eu acho que a gente tem armadilha para tudo quanto é lado. E aí, quando a gente quer inovar, a gente às vezes está inovando e de dentro da armadilha. Eu acho que essa percepção do Habermas é isso mesmo. Acho que a gente tem que estar muito atento quanto a esse lugar onde aparentemente a ciência nos coloca. Mas é um negócio muito temeroso também, especialmente nos dias de hoje, quando a gente começa a olhar o quanto é que a ciência está sendo trucada. Mas eu não estou desconsiderando nada, e eu concordo fundamentalmente que a crítica do Habermas é uma ciência positivista, é uma ciência iluminista, que precisa que está agonizando por uma nova transformação. Mas eu quero trazer um pouco para a experiência que nós estamos vivendo hoje. Olha, sim, a gente precisa... Como é que a gente faz para poder ter esse lugar, andar no fio da navalha? Como é que a gente anda no fio da navalha? De alguma forma, eu tenho o perigo de cair, e a hora que eu me perco das fundamentações da ciência, eu tenho um grande perigo de cair num relativismo, de negar as fundamentações da ciência e a coisa ficar muito mais complicada do que eu imaginava. Ou seja, tem hora que a gente está rezando para poder voltar para o positivismo, mas não chegar na idade média. Agora, por outro lado, a gente precisa de ficar muito atento por essa perspectiva que é apresentada. Como é que a gente precisa fundamentalmente de sair desse lugar de uma ciência onisciente, de uma ciência que tem uma verdade pronta e adequada para que vai sustentar. E aí isso que é fundamental a gente pensar o seguinte, que a gente precisa de balizadores dialógicos. É aí que entra o diálogo, é aí que entra o conhecimento compartilhado de várias pessoas nos diálogos, integrando, uns iluminando os pontos cegos dos outros, a partir de fundamentações consistentes que a ciência nos traz, estruturadas na diversidade para poder tomar as melhores decisões. E aí a gente volta, nesse aspecto, efetivamente, por exemplo, numa avaliação de um programa de residência. Ou seja, de uma avaliação de um residente, de uma avaliação de um preceptor. Como é que a gente pensa nisso a partir desses fundamentos? A partir dos fundamentos em que a gente precisa, essencialmente, ter referências fundamentais de uma ciência que olha a partir desses fundamentos éticos, ou seja, que sustenta conhecimento a partir de melhores tomadas de decisões qualificadas para o coletivo. E aí a gente tem que ter uma noção muito grande de como é que a gente avalia esse desenvolvimento desse sistema como um todo. E aí, é nesse lugar, olhar para o sistema e pensar o que nós queremos junto como coletivo. Como é que o meu trabalho se expressa dentro desse coletivo? Como é que a minha contribuição, a partir dos meus fundamentos científicos, se contribui para esse coletivo como um todo para poder se desenvolver? Acho interessante isso, porque eu fiz aqui uma imagem que eu acho que pode ser bacana para a gente dialogar com as pessoas, e já estamos entrando na provocação sobre o que é uma avaliação, né? Para que a gente avalia? E a gente sabe que os cursos do IEP, eles têm um apoio nas metodologias ativas, então, e nas teorias socio-interacionistas, então para a gente a questão da experiência é super importante, né? Mas como é que a gente faz, por exemplo, para avaliar uma experiência de um residente, por exemplo, por uma narrativa, por exemplo, pede que ele faça uma narrativa sobre a experiência dele em determinado contexto, e a gente não caia, Carlos, exatamente nessa armadilha de que basta eu explicitar ou partilhar a minha experiência, que isso é suficiente para um processo reflexivo e para um processo de avaliação. Então, acho que é isso, né? Como é que a gente usa os fundamentos da nossa compreensão sobre avaliação dialógica que nos ajudariam a pegar este material e colocar neste material, né, trazer um aporte reflexivo bacana para esse material, para isso ser explorado de uma forma bacana como uma avaliação.
de como é que o residente está caminhando. E aí o que acontece? Essa multidimensionalidade dessa avaliação, ela precisa dizer, vamos pensar assim, residente ou por exemplo, eles têm uma série de elementos que vão contribuir para o desenvolvimento coletivo daquilo que a gente previamente acordou do que a gente quer. Ou seja, então, qualquer tipo de avaliação, acho que ele é fundamental que ele parta de um pressuposto, de uma aprendizagem que seja dialógica e construtiva. Ou seja, que a gente faça uma reflexão prévia do que como sistema a gente quer desenvolver. O que como sistema, o que eu quero como profissional na atuação dessas pessoas em termos de sociedade. Como é que a gente olha de uma forma sistêmica para aquele movimento que a gente está fazendo de avaliação e olhando para tudo que a gente pretende e que a gente quer construir de forma coletiva e desenvolver junto. E aí, na hora que a gente olha isso, o nosso processo de avaliação, ele tem que estar fazendo essa profunda conexão, se aquilo que a gente quer construir junto, se aquilo que a gente tem, os nossos fundamentos, do que a gente pretende, e como é que a gente estruturou essa realidade a partir de vários diálogos, a partir de uma construção de um currículo transdisciplinar, que pensou nas diferentes dimensões, como é que a atuação das diferentes pessoas contribui para que essa rede, em diferentes sistemas, possa se desenvolver. Então eu preciso de olhar no processo de avaliação sempre como eu estou contribuindo para o coletivo. E normalmente a gente tem uma avaliação muito fundamentada, normalmente não, mas em grandes momentos a gente tem uma avaliação muito fundamentada em conhecimentos, em estruturas. E aí, a gente, por exemplo, como é que a gente avalia? Eu vou tentar dar um exemplo bem prático, uma pessoa que é muito boa de serviço, uma pessoa que está atuando, que tem um conhecimento muito aprofundado e aprimorado e sobre determinado assunto, ou seja, está bem aprofundado. Mas quando essa pessoa ela vai atuar e vai se desenvolver, como é que essa pessoa, por exemplo, interage com outras pessoas? Que tipo de gestor que essa pessoa é? Como é que ela se relaciona? Como é que na hora de tomar a decisão ela favorece que esse sistema ele se desenvolva para a gente alcançar aquilo que se pretende? O que é que a gente faz para poder avaliar esse nível de complexidade que está nesse lugar do gráfico mais distante? Ou seja, essa é a importância da gente ter boas ferramentas que comecem a fazer relações de avaliação individual, em que a gente possa, na conversa com as pessoas, resgatar aquilo que a gente quer construir junto, ou seja, fazer coordenações na linguagem prévias, para que a gente possa reconhecer quais são as competências, os desempenhos que são necessários para que aquele sistema funcione da forma com que a gente coordenou previamente. Então, todas as vezes que eu penso em fazer uma avaliação, eu preciso de entender melhor o meu sistema. Eu preciso de entender como é que as pessoas estão se relacionando. Porque não adianta nada eu falar assim, eu preciso dessa pessoa com o maior conhecimento técnico possível, se essa pessoa efetivamente não está contribuindo para o desenvolvimento daquele sistema. E na hora que essa pessoa vai conversar, e aí a gente vê com muita clareza que essa pessoa, por exemplo, tem problemas de relacionamento, ou problemas de imposição excessiva, ou problemas de se recolher, de não assumir as suas posturas. Olha essa quantidade de coisas que são fundamentalmente importantes num processo de desenvolvimento profissional e que normalmente elas ficam na beira dos nossos sistemas de avaliação. E eu acho que é mais uma provocação que a gente tem para fazer aqui. Como é que a gente avalia toda essa complexidade? E como é que a gente cria, especialmente, sistemas ágeis de avaliação? Porque, assim, quando a gente pensa numa avaliação 360, por exemplo, olha, é um negócio, isso é muito legal, porque ser avaliado por todos os lados, mas um sistema que precisa de tomar decisão, um sistema em que as pessoas estão extremamente ocupadas, como é que eu gasto uma grande quantidade num contínuo processo de reflexão?
Ou seja, muitas das empresas atualmente, elas encaminharam-se para esses sistemas de avaliação extremamente complexos, e a maioria deles, hoje eu li um artigo na Harvard Business Review há pouco tempo atrás, de como que as pessoas estão conseguindo agora enxugar os seus sistemas de avaliação, porque esses sistemas de avaliação baseados em inúmeros parâmetros, eles não nos dão a possibilidade de olhar para a pessoa de forma complexa. Normalmente elas são fragmentadoras, mesmo que olhando para a competência. A competência ela cai muito mais naquele nível, daquelas múltiplas competências de tarefa, do que olhar para o sujeito, de como que aquele sujeito está se desenvolvendo como profissional e especialmente como é que ele está contribuindo para o coletivo se desenvolver de forma qualificada. Então, esse fluir da mudança dos modelos de avaliação, e acho que tem pessoas que tem sistemas que estão inovando, a IBM está fazendo boas inovações, e aí o que acontece? Elas param de olhar para essas especificidades e elas começam a fazer perguntas importantes para as pessoas, como é que essas pessoas estão interagindo umas com as outras e que dificuldades que elas estão tendo de tomar decisão umas com as outras, sem ficar naquele excessivo grau de parametrização, mas que façam uma mescla consistente em que leve em consideração todo o potencial que aquela pessoa está tendo para poder contribuir para aquilo que o coletivo acordou previamente. Isso é olhar para o sistema e não olhar para o indivíduo. Olhar para a contribuição do indivíduo para o sistema e não olhar para o indivíduo isoladamente dentro do sistema. Isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente precisa de começar a pensar nesse nível, nos fundamentos de um processo avaliativo. Por isso a avaliação dialógica. Porque ela sai do lugar onde existe um caminho certo a ser seguido. Onde existe uma verdade pronta a ser seguida. E aí, essa normatização, ela acaba com a inovação. E aí, é outro elemento fundamental. Como é que eu olho? E aí, como é que eu acho que são duas coisas importantes para a gente olhar para o processo de avaliação. Uma delas, eu preciso de olhar para a avaliação sem pensar. A avaliação ela pode ter foco no passado e foco no presente e no futuro. Muitas vezes, na hora que a gente vai fazer uma avaliação de um profissional, a gente olha com foco no passado. O que ele fez? O que ele errou? Como que ele errou? O que ele está fazendo de ruim? O que ele está fazendo de bom? O que ele está fazendo? E aí eu fico gastando minha energia toda olhando lá para o passado. A grande virada, talvez, esteja assim. Como é que a gente pode construir sistemas de avaliação pensando no desenvolvimento coletivo do sistema e no desenvolvimento, na contribuição individual para aquele sistema que se desenvolve? Que tipos de aprendizagem que aquelas pessoas precisam de se desenvolver? Que competências que aquela pessoa precisa de desenvolver para que ela consiga contribuir de forma mais efetiva para o sistema? Muda a lógica. Ao invés de olhar para o passado, eu começo a olhar para o futuro. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente poder pensar em sistemas de avaliação. E o segundo, que eu acho que a gente tem que estar completamente vigilante em reconhecer aonde é que a contribuição da pessoa para que aquele sistema ele seja capaz de inovar. Porque muitas vezes eu avalio por aquelas crenças que eu já tenho como sistema. Eu avalio para aquelas crenças que já estão postas. E muitas vezes eu estou repetindo modelos de avaliação que estão conservando a mesma lógica do sistema. Uma avaliação dialógica é uma avaliação que possibilita as pessoas olharem para o sistema em desenvolvimento por novas lógicas. E meu processo de avaliação, ele precisa de não ficar na armadilha de uma lógica só. Ele precisa porque senão ele não é um sistema que promove a inovação. Eu preciso de olhar para aquele sistema tentando ajudar aquelas pessoas a fazerem o que elas fazem de uma forma muito qualificada, sabe, sem abrir mão para que pessoas façam ações destrutivas, tóxicas dentro do sistema. E eu preciso de olhar para isso, que é muito importante. Claro, tem que ter parâmetros para isso. Por outro lado, eu não posso fazer um sistema de avaliação que limita o outro a construir um sistema em desenvolvimento.
Então, esses dois elementos, esses dois fundamentos que de forma conjugada, pensar no futuro e pensar na articulação do que o sujeito faz com o grupo e para poder desenvolver, eu acho que é uma coisa que a gente precisa de pensar. E aí, nas perguntas que vocês trazem para os projetos de vocês, eu acho que é uma coisa que a gente precisa. O que o meu projeto de intervenção está promovendo e proporcionando? O que ele está? Ele está proporcionando uma alteração, uma mudança, uma intervenção efetivamente transformadora a partir do que eu quero. O que eu quero? Primeiro, conservar o sistema que eu e segundo, o que eu quero transformar. E eu estou olhando que o desenvolvimento das pessoas e do coletivo estão efetivamente contribuindo para essa transformação. E que parâmetros? Quais são os parâmetros que eu estou me utilizando para poder fazer? Esses parâmetros são parâmetros engessados ou são parâmetros que olham para a flexibilidade do sistema, olham para plasticidade, para capacidade de adaptação a diferentes contextos e olham para as pessoas como pessoas que estão contribuindo efetivamente para ampliar essa capacidade e a qualidade dos resultados que esse sistema precisa. Então, são todos esses elementos que a gente precisa que estão sempre em armadilhas que a gente fica colocando muitas vezes nas caixinhas dos processos de avaliação. Acho que tem algumas coisas bacanas para destacar no que você trouxe, né, Carlos? Que é pensar a avaliação para além de uma métrica, né, para além de uma medida, sem negar que sim, ela tem uma dimensão de medida, de métrica, mas eu acho que também você está trazendo para a gente um convite a pensar que a gente não avalia uma pessoa, a gente avalia uma relação, né? Que é este residente numa relação no cenário de prática, na instituição formadora, na categoria profissional residentes, né? Então, é um convite a pensar a avaliação para além da individualidade, né? Em que você vai olhar para a relação. E aí isso é a dimensão dialógica concretizada nessa perspectiva de avaliação, né? Quando você traz essa coisa do passado e do presente, também você está trazendo a valorização de um processo de construção de pessoas, programas, projetos, né? E que também são passíveis de serem avaliados. Acho que você também destacou a questão da criatividade e da singularidade no processo. Eu vou propor uma coisa, vamos te ouvir o comentário que você quer fazer agora, mas como já são... Estou propondo para a gente abrir, para a galera poder se colocar. O que você acha? Não, eu acho perfeito. A única ideia é assim, a gente precisa de olhar para o sistema antes da gente fazer a avaliação. Gente, como é que nós queremos nos avaliar? E todo mundo tem que estar pensando nisso. Nós vamos produzir o quê? E como é que nós queremos nos avaliar? E que rumo que nós queremos tomar para que a gente se avalie? E aí nós precisamos de olhar para a avaliação do sistema e não para a avaliação individual. Foi o que você disse, é isso. E esse o que queremos e o que devemos tem que ser a construção coletiva, né? Eu acho que eu vou convidar a Sinara a nos ajudar, se ela consegue fazer aí um apanhado, se apareceram questões no chat, e as pessoas, por favor, podem se colocar para a gente poder começar a dialogar com vocês. Sim, já chegaram algumas questões. Nós já tivemos cerca de 60 pessoas participando, assistindo a nossa transmissão, representando as várias regiões que nós facilitamos. Temos grupos de TI e que estamos desenvolvendo nossos trabalhos. São tantas pessoas que não dá para citar todos os nomes, até estou com a lista aqui, mas registrar a presença de todos eles mandaram um abraço para todos vocês quando nós fizemos a apresentação. E já chegaram algumas questões e comentários. Então, o Abraão, vou ler alguns comentários que chegaram e questões. O Abraão colocou: às vezes me pergunto como uma pessoa ministra aula, conduz encontros e avalia da mesma forma na graduação, na residência, mestrado, se são sujeitos diferentes e propostas pedagógicas diferentes.
A Caroline Botelho colocou um questionamento. Quais são os fundamentos que estão sustentando as nossas práticas de avaliação? Para a gente refletir. O Francisco colocou, penso que todos os saberes dialogam entre si e o processo avaliativo precisa dialogar com estes pontos de convergência e mesmo de divergência. O Abraão colocou mais uma vez, nessa perspectiva de saberes que dialogam entre si, o que se faz as residências multiprofissionais de saúde. A Márcia só colocou que são muitos fatores que implicam implicados nessa avaliação. E por último chegou uma questão, dizendo assim, replicando uma pergunta de um residente feita a mim, em uma oficina. Como ampliar a avaliação do residente, envolvendo momentos de aprendizagem, feitas com R, com os diferentes momentos dos residentes, ou com outros profissionais, não diretamente ligados ao programa da residência matriz, bem como em momentos que eles estão exercendo sua autonomia. Então, como ampliar essa avaliação do residente, envolvendo os diferentes momentos de aprendizagem que eles estão vivendo, considerando a autonomia, o desenvolvimento da autonomia. Por hora foi isso. Se eu puder já começar por essa pergunta, e depois eu quero até voltar em alguns comentários, que foram feitos lá. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque é isso, acho que esse é um grande desafio, né? É um grande desafio porque a gente tem uma tradição de uma avaliação normativa, punitiva ou de recompensa. Ou punição ou recompensa. E ela não é uma avaliação normativa porque ela tem alguns horários muito pré-determinados para se desenvolver. E a pergunta que ele faz, ela vai num lugar muito importante. Ou seja, a gente tem que, claro, no processo de avaliação é muito importante que a gente tenha um afastamento, muitas vezes, que a gente se afaste e olhe em conjunto para o processo que está acontecendo, para a operação, para a gente ter elementos para poder avaliar. Sempre de forma dialógica. Acho que isso é muito importante. Mas esse afastamento e esses momentos sistemáticos de avaliação, apesar de eles serem muito importantes, a avaliação, para fazer com que a prática de avaliação ela seja permeada por inúmeros momentos reflexivos. Por exemplo, acabou de ter uma atividade conjunta entre um preceptor e um residente. Esse momento em que acontece que se sentam juntos e que a gente olha para o perfil de competência e tenta fazer uma conversa sobre o que era o nosso objetivo comum, perguntar o que era o objetivo comum, perguntar para a pessoa, o preceptor perguntar para o residente o que se pretendia, os dois construírem o que se pretendia, em cima do que se pretendia, como é que isso foi construído. Ou seja, fazer isso de uma forma cotidiana e interativa, com algumas ferramentas que vão sendo alimentadas, me parece que é uma necessidade que, inclusive, muitas empresas têm tido. Porque esse movimento de parar para avaliar, apesar dele ser um momento importante e sistemático, esse momento de avaliar durante a operação ele é fundamental. Então, criar ferramentas em que eu paro, penso, e de forma ágil eu consigo estruturar um portfólio de desenvolvimento que seja construído na medida da interação, mais do que uma referência individualizada, mas alguma coisa que a pessoa vai coletando e vai estruturando o desenvolvimento do seu perfil de competência a partir dos diferentes diálogos que essa pessoa recebeu, normalmente na forma de e-portfólios, funciona muito bem, portfólios eletrônicos, onde as pessoas rapidamente elas vão construindo o desenvolvimento a partir daquelas diferentes performances que foram acontecendo de uma forma bastante assistemática e que vão, no conjunto, olhar para o quanto que aquela pessoa está desenvolvendo e quanto que ela está contribuindo para o coletivo. Isso eu acho que é muito importante. E aí, eu acho que isso favorece o que vocês já estudaram, a questão das EPAs, né? da Endorsement Professional Activity, olhar para elas de um outro jeito. Porque, às vezes, a gente pode olhar para as EPAs de uma forma muito específica, como se fossem tarefas rígidas.
e que a gente precisa de pensar que aquilo é, claro, é uma estruturação, ou seja, é uma dimensão de uma determinada competência que precisa ser desenvolvida, sim, e acho que a gente precisa de tentar olhar para as REPAs a partir de como é que aquele profissional, na medida em que ele é capaz de desenvolver determinadas ações cada vez mais com autonomia, como é que ele vai se constituir, como é que ele vai se desenvolvendo como um profissional autônomo. Mais do que as dimensões fragmentadas, que a gente pode olhar para tudo de jeito diferente. Como é que esse sujeito está se desenvolvendo como um profissional autônomo? E aí acho que entra em diálogo com essa fala, essa pergunta. E aí a gente faz um diálogo com várias outras colocações aí, que não é possível a gente avaliar qualquer pessoa, qualquer sistema, se a gente não pensar esse sistema junto. E sair desse lugar de punição e recompensa e encontrar outros caminhos. O que é que a gente quer constituir naquele programa de residência? O que a gente quer desenvolver a partir do que aquele residente ele precisa de se desenvolver nos diferentes locais onde ele se apresenta, onde ele trabalha. Eu acho que tem esse elemento da diversidade na dialogia que ela é fundamental. Eu estava pensando que uma coisa importante que talvez eu acho que é um ponto de partida importante é a gente ressignificar a ideia de avaliação como um processo de transformação, né? E aí é claro que para diferentes pessoas, diferentes avaliações. Acho que foi aquela pergunta, como é que eu avalio aluno de graduação, residente, preceptor, profissional de saúde, profissional da educação, mas eu gosto de pensar que a avaliação ela fica bem mais interessante com o sentido de transformação, e aí ela precisa ser singularizada para aquele contexto, né, para essa relação do sujeito com o sistema, do sujeito com o contexto em que ele está vivendo e sendo e fazendo. Eu acho que pensar uma avaliação no dia a dia só é possível quando a gente consegue incorporar, em termos de compreensão, de ressignificação, que o meu saber, o meu fazer, né, a minha interação como residente, por exemplo, em diferentes espaços, ela é um processo de constituição de quem eu estou vindo a ser. De que residente, que sujeito residente eu estou me transformando. E ao mesmo tempo, porque se a gente fala em avaliação dialógica, a gente também está pensando que o educador, que o preceptor, nesse papel de educador, também se transforma ao olhar para um residente em processo de transformação, né? Eu acho que quando essa ideia, essa imagem pode ser incorporada de forma significativa na nossa experiência, no nosso trabalho, a gente passa a ter mais condições de enxergar no cotidiano da prática da residência um conjunto de oportunidades de avaliação e aí encontrar as ferramentas mais adequadas para isso, né, Carlos? Quando eu já estou me sentindo, estou mesmo apropriada de uma nova compreensão de avaliação a partir dessa construção da transformação e da relação. E aí eu consigo fazer as melhores escolhas sobre que ferramentas eu vou utilizar para fazer uma avaliação contínua no cenário de prática, para fazer uma avaliação numa unidade educacional teórica. Mas eu preciso primeiro ter esta compreensão de que é processo, de que é interação, e de que a avaliação ela foi construída de forma coletiva por todos os atores envolvidos, porque todo mundo precisa ter uma compreensão dialogada do que é que está em jogo
na formação das pessoas. E aí eu acho que você consegue fazer uma avaliação transparente e mais efetiva, inclusive, porque o próprio sujeito-alvo da avaliação, ele se vê como elemento constituinte do processo, e não como alguém que vai ser etiquetado, taxado, medido. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. Não sei se Sinara tem... Ter outras perguntas nesse meio tempo. Não, eu acho que a gente precisa de falar assim, como é que a gente faz isso em termos práticos, né? Como é que a gente opera esse modelo de avaliação? Sinara, quer falar mais? Agora estão chegando muitas perguntas. Bom. Ativamos o momento de abertura de envio de perguntas. Então, já chegaram várias outras. Eu vou ler uma por vez, eu acho que facilita. A Patrícia Ferreira enviou a seguinte pergunta. A avaliação deve dialogar sempre com as competências esperadas. Afirmação. Como fazer para que as avaliações realizadas no campo de prática e tutoria sejam de fato no sentido de avaliar o desenvolvimento dessa competência esperada? Muito boa pergunta, muito legal isso. Que aí a gente tem que visitar o nosso estilo de pensamento, né? Que estilo de pensamento que a gente tem na hora que a gente vai fazer a avaliação. Porque a gente está avaliando por conteúdo ou a gente está avaliando por competência? Como é que a gente pensa competência? A gente pensa competência como um conjunto de tarefas ou a gente pensa em competência a partir de uma abordagem de desenvolvimento coletivo integrado ao desenvolvimento individual? Essas perguntas elas precisam de ser feitas previamente ao processo. E eu concordo muito com ela que muitas vezes a gente cai nessa armadilha. E qual que é essa armadilha? A armadilha da gente achar que o conhecimento, achar que o conhecimento sistematizado, voltando lá naquele gráfico que eu mostrei no início, que a gente avaliando por ali, a gente fazendo os nossos modelos de avaliação que estão lá na extremidade inferior, com altos graus de certeza e altos graus de concordância, a gente vai promover o desenvolvimento, a gente vai avaliar se um profissional está contribuindo coletivamente e individualmente para o propósito que foi acordado. Essa armadilha, a gente precisa de estar muito atento a ela. E aí, o que acontece? E aí, nesse aspecto, eu acho que é muito importante que a gente comece a fazer um mosaico. Não, a palavra mosaico não é, talvez não seja a palavra mais adequada. Mas que a gente faça um sistema de diferentes formas de avaliar, em que as pessoas, elas, ao mesmo tempo, elas tenham a oportunidade de sentar e refletir sobre os seus processos coletivamente e refletir individualmente em duplas e refletir individualmente sobre o seu próprio desenvolvimento e, especialmente, encontrar suas lacunas. Porque a gente, na hora que a gente começa a conhecer um perfil de competência, que ele foi construído e conversado previamente, a gente começa a identificar onde que estão as nossas lacunas de desenvolvimento. Isso precisa de ser conversado e aí a gente, como é que a gente faz para poder construir esse processo? Então, nessa construção, a gente precisa de tentar sentar e compreender as competências e os desempenhos necessários para o desenvolvimento coletivo e conversar sobre elas nos diferentes momentos. Só que o que a gente faz muitas vezes? Faz um monte de processo, mas na hora de fazer a avaliação, a gente avalia por uma dimensão mais restrita, uma dimensão mais cognitiva. E aí, o que a gente precisa de pensar? Como é que precisam de ser alterados os nossos modelos, não apenas de avaliação, mas que a pessoa faça parte do entendimento de como é que ela está sendo avaliada e por que ela está sendo avaliada, porque ela se apropriou de um perfil de competência que foi previamente, não apenas previamente construído, e que ela fez até parte dessa construção, mas que ela está entendendo na lógica do seu trabalho, o quanto que ela está desenvolvendo essa ou aquela dimensão da competência. E aí, eu preciso te dizer uma coisa importantíssima. A gente tem medo do erro. Na medida que a gente tem medo do erro, aí a gente não fala sobre o próprio erro, não fala das nossas dificuldades, e aí, por outro lado, em um sistema verticalizado,
o outro olha para o erro de uma forma punitiva e de uma forma que não deveria ter sido feita assim. Então, a cultura do erro institucional ela é uma cultura muito destrutiva. Por que ela é destrutiva? Porque a hora que a gente olha para o erro, por essa dimensão do que não deveria ter sido, a gente perde inúmeras oportunidades. O erro é a brecha. O erro é o lugar onde eu precisaria de falar assim, como é que eu acho que bom que esse erro foi identificado junto para a gente poder crescer e construir. Mas só no momento em que a gente aprender institucionalmente a olhar para o erro com esse carinho de como é que nós podemos desenvolver, claro que não é ser conivente e deixar o erro, é conversar sobre ele. E conversar sobre ele e as pessoas entenderem que todos nós erramos e aí, em cima dos nossos erros, a gente pode construir novos acertos. Então, nesse movimento, dessa pergunta que acontece, acho que é fundamental a gente pensar no processo de avaliação por competência em que ela seja previamente dialogada, que a interação esteja consciente dos processos de desenvolvimento e ficar antenada para a delícia de encontrar e construir sobre os erros. Isso eu acho que é um negócio que não pode ser deixado de lado. Dialogando um pouco com essa sua fala, chegaram várias questões, mas uma que acabou de chegar que trata desse ponto, e aí já pegando o gancho para você continuar a sua fala, foi do Francisco. Ele trouxe o seguinte: quais as melhores estratégias para estabelecer uma linha dialógica no modelo de ensino-aprendizagem que insiste em formular processos de avaliação baseado no quantitativo e no certo ou errado? Quais são as melhores estratégias? Vamos nas ferramentas ou vamos nos fundamentos? Eu acho que é isso também. Mas, Francisco, essa pergunta sua é outra. Porque é isso mesmo, a gente fica o tempo todo querendo construir algo muito interessante e aí a gente cai na nossa incipiência de ferramentas para poder desenvolver essas novas possibilidades de avaliar. E aí, quando a gente vai para esse lugar de pensar em ferramentas, o que eu acho que é muito interessante é assim, como é que a gente olha para o nosso sistema como um sistema que constrói coletivamente os seus modelos de avaliação. Porque a gente está tão acostumado a olhar para um processo de avaliação, para as ferramentas, para os instrumentos de avaliação de uma forma reificada e contínua, que a gente não para poder pensar, olhar para o fundamento e falar assim, e agora que a gente tem esse fundamento, e agora que a gente tem esses elementos que a gente quer construir junto, o que a gente faz para poder, que ferramentas que a gente tem para poder desenvolver isso? Quando a gente coloca isso numa dinâmica dialógica, a gente transforma inúmeras possibilidades. Sabe? A gente encontra inúmeras possibilidades. Por quê? Porque as pessoas começam a pensar naquele sistema e em formas de avaliação. Então, construir sistemas dialógicos capazes de pensar nos fundamentos e capazes de pensar em ferramentas que acompanhem esse processo é um processo construtivo. Não é uma ferramenta que chega de fora, é uma ferramenta que é apropriada na medida que a gente tem aquelas necessidades e aqueles fundamentos. Claro que eu poderia citar alguns elementos aqui e a gente cair nesse ferramental da avaliação. Mas a proposta desse lugar aqui é provocativa para que os sistemas de aprendizagem eles se dediquem a investigar sobre a avaliação. Porque os sistemas de aprendizagem que a gente vive, os programas de residência, as investigações elas são muito mais focalizadas no conteúdo, estão pouco focalizadas nos fundamentos da aprendizagem. E aí a gente precisa de ter momentos em que a gente pare para poder refletir como nós vamos, a partir de nossos fundamentos, mudar um pouco os nossos processos de avaliação. Eu tenho trabalhado, eu acho que a gente vai se prolongar, mas eu tenho trabalhado e pensado muito a partir de critérios de análise, critérios de avaliação, tanto sistema quanto individuais, que estão no grupo da Finlândia, que o Irjo Engström tem trabalhado, em que ele trabalha com sistemas de atividade. Como é que cada um contribui para o sistema de atividade, como é que cada um vive
atividade. Ou seja, como é que ele contribui lá a partir de cada uma das coisas que ele está fazendo. E aí eles têm desenvolvido diferentes lógicas na dinâmica do processo de construção da aprendizagem para poder pensar novos modelos de avaliação. Bom, é só porque eu não quero entrar nos métodos. Eu quero continuar provocando para a gente construir novas possibilidades e acho que métodos a gente vai ter novas oportunidades de falar. Eu estava pensando aqui que a gente precisa garantir algumas condições, né, para que, inclusive, essa possibilidade de fazer uma avaliação dialógica significativa aconteça da maneira mais próxima dos seus pressupostos, dos seus fundamentos. Então, se a gente for olhar o nosso miudinho do dia a dia, e a gente pode se colocar algumas perguntas, que eu acho que na tentativa de materializar o que o Carlos está convidando a gente a refletir. Que é a primeira coisa, né? Como é que eu aprendo a articular as competências do perfil de competência com processos de reflexão? Né? Assim, como é que eu me aproprio do perfil de competência? Seja do preceptor, seja do residente, né? Ou do gestor. Então, como é que eu articulo isso com processos de reflexão? Como é que, num programa de residência, que eu vou considerar que é o sistema, como é que as pessoas têm acesso e se apropriam do projeto daquele programa de residência? Como é que ele foi construído? Como é que se acessa isso? Né? Como é que é o acesso e a apropriação reflexiva do conjunto de competências do residente, do preceptor, do tutor, do gestor? Isso está colocado? Isso faz parte desse projeto? Isso é coerente com o que o projeto defende? Como é que se acessa aí em termos iniciais de conhecimento? E aí como é que eu vou, no dia a dia, encontrando espaços para que isso que eu estou conhecendo passe a ser significativo e possa ser vivido em ato por mim, e não só apenas na dimensão cognitiva? Como é que eu faço para conseguir transparência nos processos de avaliação? Seja com a estratégia, a ferramenta que eu for usar, tem transparência? Ela é transparente? Né? Eu tenho um ambiente seguro para fazer o processo de avaliação? Como é que eu desenvolvo uma condição de contexto de ambiente seguro para fazer isso? Está previsto um planejamento para eu pensar no uso das ferramentas de avaliação que o meu programa vai usar? Então, eu penso assim, dá para a gente visualizar concretamente um conjunto de condições que precisam estar dadas, precisam ser construídas, na verdade, para que a gente consiga fazer essas boas escolhas por estratégias, né, Carlos? E que o nosso modo de usar as estratégias preserve as características dialógicas dessas estratégias. Então é isso, não adianta só eu escolher as melhores estratégias, mas o meu modo e a minha condição de uso e de aplicação dessa estratégia preserva as características dialógicas dessa estratégia. Fiquei pensando que essas são questões importantes. Sim. Tem mais perguntas, Sinara? Tem sim. Ó, a Janiele mandou uma bem interessante, que eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Qual o elemento de avaliação dialógica deve ser utilizado para avaliar um residente no momento pandêmico que estamos vivendo? Legal, legal. Eu acho que é isso mesmo que a gente já vem falando, sabe? Eu quero mostrar eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu falei sobre o Anderson e eu queria falar um pouco sobre isso aqui, ó, que é um negócio bem legal. Ô Carlos, enquanto tu compartilha, eu acho que pode ser que dialogue um pouquinho, porque a Gildene tinha mandado uma questão
perguntando sobre as experiências, como fazer a incorporação das EPAs nessa prática avaliativa na residência. Talvez as duas questões dialogam e já passar por na verdade, eu ia para um lugar que eu posso voltar nas EPAs, mas eu volto lá nas EPAs, mas eu acho que... Deixa eu quer ver? Deixa eu ir. Estão vendo aqui? Já apareceu? Sim. Esse cara é o Ijo Engström. Ele, na verdade, esse é um autor finlandês. Esse trabalho dele está muito bem explicado num livro em português chamado Laboratório de Mudança, no Irkuni. E eu posso compartilhar com vocês esse material, o link. Ele tem um link que está disponível na internet, que é um trabalho bastante robusto de como é que a gente pensa hoje novos processos de aprendizagem. E o Engström chama isso de aprendizagem expansiva. E eu quero tentando responder essa pergunta de uma forma bastante ampliada. Eu queria dizer assim, olha, a gente tem um objeto, que é o objeto que a gente faz do nosso trabalho. Aquele exemplo que eu dei lá no início, um faxineiro, qual que é o objeto do seu trabalho? Talvez seja a limpeza, né? Ou seja, como é que ele lida, como é que ele constrói ambientes limpos, como é que ele faz emergir a limpeza nesse trabalho. Então ele é o sujeito e aí o objeto é essa questão da limpeza. E aí, quando a gente pensa na relação simples do sujeito-objeto, a gente pensa muitas vezes nessa parte superior aí, que é o sujeito mais o instrumento, que é a vassoura, vai gerar o objeto da limpeza. Está tudo certo. Então, eu acho que está tudo resolvido. E aí, o Engström, eu não vou explicar essa parte interna do triângulo, ela tem uma complexidade um pouco maior, mas... Só que o que acontece? Esse sujeito, na hora que ele olha para esse objeto que ele quer, e vamos pensar aqui no residente, como é que o objeto cuidado, do qual ele faz parte, como é que ele concebe esse cuidado? E aí ele pode pensar nas práticas normais de cuidado. Só que todas as vezes que ele pensa no cuidado, ou o faxineiro pensa na limpeza, ele vai lidar com inúmeras variáveis importantes para a gente poder, que, por exemplo, são as regras do sistema. Cada sistema tem uma quantidade de regras muito importantes para poder levarem aquele objeto a ser desenvolvido. E aí cada lugar tem uma regra diferente, e essas regras elas são fundamentais. Como é que eu avalio, por exemplo, o alcançar do objeto, e como é que essas regras que estão sendo impostas, elas favorecem ou não para que eu construa esse meu objeto, limpeza ou cuidado, de uma forma mais qualificada? Que regras que estão sendo propostas? Como é que eu posso conversar sobre ela e transformá-las? Como é que isso pode acontecer? Como é que eu interajo com a comunidade que de alguma forma está envolvido, por exemplo, um profissional da limpeza interage com todo o sistema que está circulando? E como é que é a sua relação, e como é que a relação dessa comunidade contribui ou não para o desenvolvimento mais pleno do objeto? Como é que essa quantidade de instrumentos que está envolvida, não apenas a vassoura, o pano, mas todos os elementos que favorecem o desenvolvimento da limpeza, e quais os instrumentos que podem favorecer, por exemplo, a melhor qualidade do cuidado e a divisão do trabalho? Como é que é a relação com os outros residentes? Como é que é a relação de articulação com o preceptoria? Como é que esse contexto como um todo? Então, na hora que eu olho para esse lugar, eu vejo que o objeto, para ele ser transformado, eu preciso de olhar para todos os lugares. Voltando, então, no contexto da pandemia, que eu acho que é um negócio pergunta muito apropriada, como é que eu avalio um residente no contexto da pandemia se eu não estiver olhando para todos esses de forma dialogada? O que a gente tem hoje como regra, como contexto de fundamentos de higiene, de conhecimentos de higiene, de normas que estão sendo propostas, que estão sendo extremamente frágeis? Como é que está sendo a relação com a comunidade? Ou seja, eu tenho que conhecer bem o meu sistema para que depois que eu tiver entendido esse sistema junto com as pessoas de forma dialogada, eu possa, de alguma forma, avaliar o avanço que a gente precisa. Para a gente avaliar nesse lugar onde a gente está agora,
Imagine todo mundo tomando decisão, e a gente vai tomando um monte de decisão. E como é que a gente avalia essas tomadas de decisão de forma pulverizada se a gente não faz acordos prévios e acordos mínimos? Sabe? Então, o que eu fico pensando é assim, para poder fazer um trabalho bom de avaliação durante, por exemplo, em momentos de caos, como aquele gráfico que eu mostrei naquele gráfico, é fundamental que a gente tenha encontros periódicos, dialógicos, de coordenação, principalmente com a flutuação contínua de conhecimento que está acontecendo, encontros dialógicos qualificados, que nós façamos acordos e ajustemos cada vez mais como é que nós queremos construir o nosso objeto. E aí eu vou mostrar rapidamente o segundo elemento aqui, que é como é que a gente interage esses diferentes objetos assim, ó. Quer ver? Olha aqui. Isso aqui, ó. Imaginem duas pessoas que estão pensando nesse processo, no objeto de cuidado durante uma pandemia, e outra pessoa que está também pensando num objeto que é o cuidado durante a pandemia. Imagine aqui, ó, olha para esse centro, o quanto que esses objetos eles estão separados e a pequena interseção. O que nós precisamos de fazer é fazer acordos coletivos que nos ajudem a olhar para as regras de forma compartilhada, para a dinâmica da comunidade, para a divisão do trabalho, para que cada vez mais a gente possa aproximar esses objetos e instrumentalizar o processo de avaliação. O processo de avaliação só vai acontecer de forma qualificada na medida em que a gente possa olhar para a convergência dos objetos, para a convergência, para aquilo que a gente construiu por acordos, para os diferentes sistemas de atividade que está na cabeça de cada um. Então vamos pensar, esse triângulo do lado esquerdo é um residente, esse triângulo do lado direito é um preceptor. O preceptor pensa no objeto, no cuidado de uma pandemia de uma forma. O residente pensa no cuidado de outra forma. Como é que a gente faz para poder aproximar esses objetos? É a gente olhando para o sistema de atividade, conversando agilmente, periodicamente, com paradas, para que isso possa cada vez mais ser construir tomadas de decisão compartilhada mais qualificadas e mais efetivas. Eu acho que é esse que talvez seja um bom caminho do desenvolvimento do processo de avaliação, sem pensar em grandes sistematizações nesse momento. É o que eu penso. Acho que eu queria só fazer um comentário rapidamente, que embora a situação de pandemia traga um conjunto de novos desafios, ela por si não necessariamente faz com que o programa tenha que mudar seu modelo de avaliação. Não é? Porque assim, se você já vem construindo um modelo de avaliação dialógico, ele pode sim ser mantido e ele sofre ajustes de talvez estratégias na situação da pandemia, mas a gente não é porque a pandemia traz novos desafios que você tem que usar um outro sistema de avaliação. Porque esse que o Carlos estava mostrando para a gente, ele serve com pandemia ou sem pandemia. E, na verdade, se você já tem uma cultura de construção praticada, dialogada, de processos avaliativos, e antes de processos avaliativos, se você já tem uma aposta em processos ideológicos de encontro, conexão, de que as diferentes perspectivas podem ser articuladas, o que acontece numa situação de pandemia são ajustes contextuais e não mudanças paradigmáticas de um processo de avaliação. Né? Só que queria ter esse destaque no sentido de que, embora sim a pandemia traga coisas muito novas e desafiadoras para a gente, não necessariamente um sistema de avaliação metodológica tem que ser revisto por conta da pandemia. Chegou mais uma questão. Aqui, na verdade, alguns comentários. Eu vou da Rosângela Souza, que é: um dos desafios para o processo de ensino-aprendizagem nos contextos concretos do SUS é a falta de diálogo. Com nossa humildade, resiliência,
aceitar pensar junto, poderemos talvez ir para um lugar maravilhoso. E estamos com a presença da Sila Souza, que é facilitadora lá do Pessoas de Itabuna, Ilhéus. Ela mandou uma questão, eu acho que para o Carlos, por causa da explicação que ele estava dando. Aprendizagem ampliada difere de aprendizagem significativa? Se complementam? Bom, na verdade, eu tenho um pouco... Acho que essa questão simbólica é uma armadilha. Acho que a gente precisa de construir consensos na linguagem. E coordenar nossos acordos na linguagem. Uma aprendizagem que eu chamo de expansiva, que é a aprendizagem do Anderson, ela tem determinados fundamentos. Eu acho que tem sido isso que a Sila perguntou. Eu acho que o Anderson ele traz alguns fundamentos. Uma aprendizagem significativa também está com outros fundamentos. Claro, ou seja, então, a gente precisa de olhar para esse contexto epistemológico de cada um deles para poder fazer o processo de desenvolvimento. Por isso que é importante a gente olhar para o fundamento e não olhar para um aparente símbolo que está lá fora. Por isso que é o meu medo dessa ideia desse simbolismo, desses signos que estão lá fora, nos aproximarem de um olhar cognitivista, achando que agora qual que é melhor? É uma aprendizagem significativa? Não foi isso que você perguntou, eu sei, Silvia, você conhece. Mas assim, uma aprendizagem significativa é melhor ou uma aprendizagem expansiva? Ou seja, vamos tentar tirar essa ideia de que existe um símbolo reificado que faz com que as coisas aconteçam dessa forma ou daquela forma, se tiverem um nome, e vamos pensar em quais são os fundamentos e como que eles podem ser integrados. Como que a ideia de uma aprendizagem expansiva e uma aprendizagem significativa, elas podem se imbricar. E uma aprendizagem significativa, ela tem os seus fundamentos. Uma aprendizagem expansiva, que eu tenho trazido, ela parte dessa percepção de olhar continuamente para o sistema. Fazer essa construção contínua de não ficar olhando para o indivíduo. Porque quando a gente faz uma avaliação, e é o grande problema, a gente olha para o indivíduo. E aí fala assim, bom, como é que esse indivíduo ele pensa o sistema? Como é que eu penso o sistema na hora de conversar com esse indivíduo? E como é que eu avalio ele na hora do jeito que eu penso o sistema e ele pensa o sistema? Então aí, olha que monte de coisa que a gente está envolvido. Então, quando a gente dialoga e acorda e constrói o dinâmico, a gente expande a aprendizagem no olhar do outro. E aí, essa expansão da aprendizagem no olhar do outro, a gente possibilita novos contextos de avaliação do desenvolvimento coletivo do sistema como um todo para aquilo que a gente acordou que quer construir junto. Né? E é sempre isso. O que é essa comunidade? Não estamos atrás de uma verdade. Nós estamos atrás das melhores tomadas de decisão, nós estamos atrás das nossas melhores propostas de construir algo que a gente, de compartilhar a intencionalidade junto. Né? Queridos, queridas, já são 5h47. Eu tenho a impressão que a gente já precisa ir encaminhando para um certo fechamento. Não sei, vou consultar a Sinara se temos mais algumas perguntas ou comentários, Sinara. Não chegou mais nenhum após a última fala. Eu não falei, assim, a EPA, a resposta para a EPA... Um comentáriozinho isso, a EPA. A resposta para a EPA é assim, vamos pensar que as EPAs, elas são poderosas ferramentas de a gente acompanhar as novas tomadas de decisão das pessoas. Eu acho que elas surgiram como um elemento muito importante para que a gente possa identificar formas que as pessoas mobilizam diferentes desempenhos de uma forma bastante mais restrita em termos de operação, de ação, de ações dentro de um sistema de atividade. Então, eu acho que a gente precisa de pensar sempre nas EPAs nesse sentido que eu estou te falando. Pensar como é que aquela EPA
ela é um processo de desenvolvimento operacional, ou desenvolvimento cognitivo, ou desenvolvimento que mobiliza todos esses elementos, mas pensando com muita clareza de como é que aquele profissional em formação vai se apropriando de cada uma delas, na medida em que ele se desenvolve e reconhece a contribuição daquelas ações que ele está desenvolvendo para o sistema de atividade como um todo. Então isso, se a gente perder o vínculo das EPAs como tarefas isoladas, e nós no processo de avaliação, a gente corre, isso é minha percepção, eu não sei, nunca li a discussão do Walter Cate sobre isso. Mas a minha percepção é que a gente pode cair em armadilhas de dissociação da produção. Então, trabalhar com EPA é importante, é uma ferramenta valiosa, mas é muito importante que ela esteja o tempo todo permeada por uma reflexão de como essa dinâmica do desenvolvimento está contribuindo ou não para um sistema mais amplo como um todo, para eu não correr o risco de fragmentar as ações e virarem tarefas isoladas. Senão ela vira um checklist, né? Com certeza. Eu acho que então, se não tem mais perguntas, a gente já pode ir indo para o encerramento, que acho que a intencionalidade era a gente fazer uma conversa pública de como a gente tem pensado e tem vivido as questões da avaliação, da dialogia e da dialogia na avaliação. Queria agradecer muito a presença e a disposição de todo mundo para estar aqui com a gente. E ainda bem que todas as questões tecnológicas aparentemente deram certo. Já queria deixar o convite para vocês que esse grupo aqui se organizou para fazer 3 atividades dessa natureza, né, uma por mês. Então, a nossa primeira atividade foi essa, sobre dialogia e avaliação dialógica, os fundamentos. A gente vai ter uma no próximo mês, pilotada pela Aline e pela Roseli. E a gente vai ter uma outra em agosto. Então, já estamos convidando vocês aí para essas atividades. Os respectivos apoiadores, facilitadores vão conversar nas suas regiões, vão estar atualizando vocês sobre isso. Acho que eu queria agradecer muito, Carlos, a parceria e a nossa conversa, e agradecer a paciência e a atenção de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E quando a gente finalizar, eu vou pedir que vocês, por favor, deixem uma palavra de avaliação no chat, tá bom? Porque a gente está gravando, a gente vai disponibilizar e a gente fica com a avaliação de vocês. Se quiserem aprofundar em alguma coisa que foi dita, quiser mais alguma coisa, assim, podem ficar à disposição para poder interagir, eu fico à disposição para poder contribuir, se tiver mais alguma dúvida e tal. E aí esse modelo é um modelo que a gente falar alguma coisa, embora a gente tenha falado por essa dinâmica dialógica, a gente ainda não tem todos os elementos, embora a gente tenha partido das dúvidas dos grupos, interagido com as dúvidas também, mas esse é um modelo que fica um pouco, de alguma forma, um falar distanciado. Mas a ideia que a gente tentou trazer nesse processo foi falar de alguma forma sobre a dinâmica dialógica e as experiências da dinâmica dialógica. E a gente vai tentando construir da melhor forma possível nos limites desse sistema virtual que a gente está aprendendo muito a trabalhar. Eu quero agradecer muito, foi um prazer estar aqui e fico à disposição para a gente poder continuar refletindo sobre esses fundamentos de uma avaliação dialógica. Obrigado. E a gente pode fechar, né? Fechamos. Mas a gente podia deixar, que as pessoas deixassem os comentários no chat. Eu queria agradecer se puderem fazer isso. Já está chegando uma enxurrada de palavras avaliativas aqui no chat. Então, nós temos muitas palavras de agradecimento e palavras como construção, muito aprendizado, enriquecedor, transformação, instigante, ainda falei errado. E muito obrigada, muitos obrigadas e obrigados.
Ótimo.